Se você analisar o livro de Isaías, Isaías é cerca de 66 capítulos. O livro de Isaías é denominado uma mini Bíblia, porque a Bíblia por completo ela tem 66 livros. Se você pegar o livro de Isaías e começar a estudar conforme você vai analisar que do capítulo 1 ao capítulo 42, você pode tirar por base o Velho Testamento. E do capítulo 42 em diante, você pode tirar por base o Novo Testamento, que é Isaías profetizando, irmão, a respeito da graça. O que é graça? Favor imerecível. O que é graça? Foi o que Jesus fez por nós. Você não merecia, eu não merecia, ninguém aqui merecia, mas mesmo assim, Ele desceu do céu, andou nessa terra, sofreu, foi humilhado, foi cuspido, foi escarnecido, foi humilhado, irmão, foi crucificado numa cruz, foi derramado sangue, foi derramado água, Ele morreu, irmão, Ele gritou: tetelestai, está consumado, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e Ele morreu. Só que a Bíblia diz, irmão, que só não acabou na morte não. Ao terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos. Parece que eu estou, irmão, até em 1 Coríntios capítulo 15, quando o apóstolo Paulo fala assim: ó morte, cadê o teu agrilhão, ó morte? Travada foi a vitória da cruz, e quem ganhou foi o nosso Cristo, o Cristo ressurreto, o Jesus Cristo, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que está desde a eternidade, desde o princípio, e Ele está aqui esta noite contemplando com seus próprios olhos a verdadeira adoração que sai sobre os seus lábios. O livro de Isaías, irmão, se você parar e analisar, é um livro bem retórico, porque se você pegar o capítulo de número 6, é a chamada de Isaías. Isaías foi chamado por Deus no capítulo de número 6. Só que do capítulo 1 até o capítulo 6 é um trajeto, irmãos. Deus, no capítulo de número 1, Deus falando: Isaías, olha o povo, Isaías. Olha só, Isaías, como o povo está se comportando. O boi conhece o seu possuidor, Isaías. A ovelha, Isaías, conhece o seu pastor. Mas o meu povo não tem me conhecido, Isaías. Olha só o quanto de iniquidade eles estão praticando. Olha só, Isaías, aonde eles estão se prostrando. Olha só, Isaías, os sacrifícios que eles estão colocando diante a outros deuses, Isaías. Se você parar e começar a estudar sobre o povo de Israel, você vai ver, irmão, Israel foi tão corrompido que chega um certo determinado do tempo que a Bíblia diz, irmão, que o culto a outros deuses foi introduzido dentro de Israel. Israel começou, irmão, a sacrificar crianças, irmão, a outros deuses. Foi o culto a Mamon, foi o culto a Acera, a Asteroide. Só que Deus levanta os seus profetas a partir dos tempos. É nos tempos antigos, é nos tempos atuais e nos tempos de amanhã, até Jesus voltar. Você é profeta de Deus aqui na face da terra. Se Deus te chamou, você pode ter certeza que Ele já te vocacionou. Aleluia. Isaías começa o capítulo de número 6 por um momento de perda. A Bíblia diz: no tempo em que morreu o rei Uzias. Uzias, irmão, foi um rei bom. Uzias foi o rei que fez as coisas, tudo que era bom perante os olhos de Senhor. A Bíblia diz, irmão, que Uzias, mesmo sendo novo, com 16 anos de idade, Uzias começa a reinar e Deus reina junto com Uzias. Porque, irmão, a vida sem Deus é uma vida sem nada, mas a vida com Deus, irmão, é uma vida de vitórias e vitórias em Cristo. E a Bíblia diz, irmão, que Uzias foi um rei tão bom que ele automaticamente consertou a idolatria no meio do povo. Ele restaurou o culto a Deus. Então Deus estava com Uzias. E a Bíblia diz, irmão, que no tempo de luto, no tempo que é enfermidade, no tempo mau, no dia mau, que Deus se mostrou para Isaías. É no tempo mau, irmãos. Às vezes é assim, parece que é preciso a gente passar esse processo.
Às vezes é preciso a gente passar pelo vale da sombra da morte. Às vezes a enfermidade chega na sua vida. Às vezes você toma um tombo. Às vezes as pessoas tentam te derrubar. Mas presta atenção na palavra de Deus. Aqui está sendo ministrada aqui esta noite. Os dias maus, irmão, às vezes é Deus para se manifestar na sua vida. Porque através do dia mau você vai buscar mais na igreja. Através do dia mau você vai orar mais. Você vai se prostrar mais. Você vai se inclinar mais. É no dia mau, irmão, que sai o seu verdadeiro louvor a Deus. É no dia mau, irmão, que você se prostra, se rasga, adora em espírito e em verdade. Glória a Deus. E é no dia mau, irmão, que Deus se manifesta para Isaías. É quando Isaías perde automaticamente um dos melhores reis que passaram por Jerusalém, por Judá ali, que era Uzias. A Bíblia diz, irmão, que Isaías, assim que ele perde o rei, ele tem uma visão de Deus. Porque é assim, irmão, às vezes a gente necessita ter uma visão de Deus, escutar a voz de Deus. Quem aqui não almeja escutar a voz de Deus todos os dias? Quem aqui não almeja, quando dobra o seu joelho, escuta a voz do Espírito Santo falando com você: ei, minha serva, ei, meu servo, eis que estou contigo, meu servo. Ó, levanta a tua cabeça, é tempo de vitória. Já regou com muita lágrima, é tempo que a bênção está chegando na sua vida. Aleluia. Isaías tem uma visão de Deus, irmãos. A visão era que um serafins estava voando sobre o templo. Só que, como eu entendo muito bem, quando o Espírito Santo me revela que acha que ia ser só aquilo ali, só a visão do serafim, a Bíblia diz, irmão, que Isaías começa a ver o trono de Deus e começa a ver Deus. Às vezes é assim, irmãos. Às vezes você espera algo da parte de Deus e quando chega na sua vida, você acha que é só isso. Mas Deus tem preparado algo muito além que isso, que vai muito além adiante sobre a sua vida. Às vezes você chegou aqui por essa porta e falou: opa, meu ministério é só isso, meu ministério é só isso, opa, a minha família só vai ficar desse jeito, opa, só vai acontecer isso. Não, meu filho, não, minha filha. Deus está falando que tem mais coisas para vir. Deus está falando que tem algo a mais para vir, tem bênção maior para vir, e isso é só o cumprimento da promessa. Aleluia, Jesus. Isaías Glória começa a Deus. ver, Isaías vê o trono de Deus, Isaías começa a ver a glória de Deus. Aí Isaías se reconhece, irmãos. Isaías fala: ai de mim, Senhor, que eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Irmãos, Isaías estava falando: Senhor, eu não sou merecedor, Senhor, de todas as dádivas que o Senhor tem colocado na minha vida. Senhor, eu não sou merecedor, Senhor, dessa visão do templo do Senhor, porque eu sou pecador, eu sou falho, e assim é a graça na minha e na sua vida. Mesmo você sendo pecador, sendo falho para com Deus, às vezes você falta um culto de doutrina, às vezes você falta uma escola bíblica dominical, mas Deus está na sua vida, te contemplando no dia da bonança, do dia da adversidade. É quando o amigo bate no seu ombro, é quando o amigo tenta te derrubar, mas Deus está na sua vida. Eu começo a ver, irmãos, eu começo a ver isso, porque a graça, muito diferente que muitos ficam pregando por aí, graça, irmão, é favor imerecível. Graça é muito mais além do que a lei, irmão, porque o próprio Jesus fala que pela lei, se você praticar, você já cometeu um pecado, mas pela graça, se você só pensar, já caiu em pecado. Então eu começo a ver isso, irmãos, e a graça é assim. Isaías tem a visão de Deus, e ele vê a visão de Deus, um serafim voando de um lado, outro serafim voando do outro, só falando assim: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da tua glória. Olha só o que Deus coloca na vida de Isaías, uma visão do templo, irmãos. Uma visão, irmãos, uma visão da glória de Deus, irmãos, uma visão do templo do Senhor, do trono do Senhor, da glória do Senhor. Olha só o privilégio que esse homem teve, irmão. Logo no capítulo de número 6, quando Isaías perde o melhor rei que teve de Israel naquela época. Eu começo a ver isso, e a Bíblia diz, irmãos, que ele fala isso,
ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua iniquidade, porque a Bíblia diz em Provérbios 28, versículo 13, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então Isaías está confessando a Deus: ó Senhor, eu sou um homem de impuros lábios. Ó Senhor, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Às vezes você chegou aqui esta noite falando: eu não merecia nascer nessa família, eu não merecia morar nessa casa, mas Deus te colocou aí, é para que o nome dele seja glorificado. Isaías às vezes olhava para dentro de si e falava: eu não queria estar no meio desse povo, mas Deus escolheu ele lá no meio daquele povo, onde tinha um povo de impuros lábios, para santificar, para chamar ele para grande obra, para falar que ele era, para levantar o nome dele entre as nações, para ser um grande profeta, para profetizar a respeito de Cristo. Às vezes você foi chegado aqui esta noite falando assim: ai Senhor, eu não merecia estar ali, mas Deus te chamou no meio daquela localidade para testemunhar, para levantar, para clamar, para orar por enfermos, para pregar a palavra. Deus santo, aleluias. E a Bíblia diz, irmãos, eu não vou demorar muito, a Bíblia diz que um dos serafins voou para Isaías. A palavra serafim, que traduzido é anjo que arde em fogo. Era um anjo, irmão, que era fogo. E ele foi lá no altar de Deus, pegou uma brasa viva do altar com uma tenaz. Agora eu te pergunto: o anjo que ardia em fogo, ele simplesmente não podia ir no altar de Deus e pegar com as suas próprias mãos a brasa viva? Ele não podia fazer isso? Mas a Bíblia diz que ele usa uma tenaz. Tenaz é ferramenta de ferreiro. É a ferramenta que ferreiro usa para entrar no meio da brasa, para tirar, para não queimar a mão dele. Então o anjo usa uma ferramenta de ferreiro para tirar uma bênção do altar de Deus, para dar para Isaías. O que o anjo estava falando para Isaías? Isaías, se nem eu, que sou anjo, que estou diante do trono de Deus, assistindo por Deus, posso tocar na bênção que Deus está te dando, quem dirá o homem? Quem dirá o inimigo? Quem dirá a potestade? Se Deus te deu essa família aí, ó, o inimigo não vai tocar não. Se Deus te deu esse ministério aí, o inimigo não vai tocar não. Se Deus te deu essa casa aí, se Deus te deu esse lar, homem nenhum tem o poder de tocar, irmão. Homem nenhum pode tocar naquilo que Deus está te dando. Se Deus está te dando, irmão, receba o que é de Deus na sua vida e levanta a sua mão e só glorifica. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O que a gente começa a ver hoje, irmão? Eu começo a ver, entender esse texto como é Deus falando: o que é seu e o homem não toca. O que é seu, o homem nenhum não toca. O que é seu, ninguém pode tocar, irmão. Aleluia. O que Deus está te dando, irmão, ninguém pode tocar. Às vezes você chegou aqui esta noite falando: ô Senhor, não me tira desse serviço. Senhor, não permita que seja mandado embora. E Deus está falando aqui: o serviço foi eu que te dei, a família foi eu que te dei, o ministério foi eu que te dei, o dom foi eu que te dei. Não deixa o homem tocar não. O dom foi eu que te dei, a família, a casa onde mora, é eu que estou dando, é eu que estou abençoando, e ninguém pode tocar não. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ninguém pode tocar não, irmãos. Pode se levantar 1000 de um lado, 10.000 na tua direita, mas você não será atingido. A Bíblia não dá respaldo disso, irmãos. A Bíblia fala em Isaías capítulo 54, versículo 17, que toda ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenará. E respalda o resto do versículo: essas são a herança daqueles que servem a Deus. Aleluia. Essa herança é minha, essa herança é sua. Receba o que é de Deus na sua vida. Fala assim: Senhor, eu tomo posse. Senhor, eu tomo posse. O que é meu, o homem não tira. O que é meu, o inimigo não tira. Às vezes o inimigo está apontando para dentro da sua casa e falando: não tem libertação, não tem libertação. A sua filha ainda está condenada, mas a palavra de Deus, meu,
Ei, deixa eu profetizar na sua vida aqui, ó, que em 2023, até o final de 2023, você vai receber da parte de Deus o que você almeja. Aleluias. Glória, glória a Deus. Aleluias. Aleluia, glória, glória a Deus. No momento da oração, enquanto eu orava aqui, ó, enquanto eu estava de joelho aqui, ó, eu estava orando, o Espírito Santo andou no meu coração como chama de fogo, falando que estava quebrando, irmão, quebrando maldição hereditária. O que é isso, irmão? O Espírito Santo falando que estava quebrando maldição hereditária. Meu Deus, isso é muito forte, irmão. Isso é muito forte. Às vezes a maldição estava na família de uma geração a geração. Só que nessa noite aqui, ó, foi quebrada pelo nome de Jesus. Foi quebrada pelo nome de Jesus. Aquele que manda no céu, aquele que manda na terra, aquele que manda debaixo das terras. O Alfadai, o Ômega, o princípio e fim, o Emanuel, estrela da manhã. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está quebrando a corrente agora. Ele está quebrando a enfermidade, está jogando por terra, está libertando o cárcere, jogando algema por terra. Glória, glória a Deus, aleluia. O que é seu é seu, não permita que seja arrancado o seu. Essa família é sua, foi Deus que te deu, não foi o homem não, foi Deus. Foi Deus que te deu, dê valor, irmão, as bênçãos. Isaías está vivendo o cumprimento da promessa. Isaías está falando aqui, ó, Senhor, eu sou um homem de pulos lábios. E o que o Senhor faz? O Senhor pega uma brasa e toca na boca dele para ser purificado. É um cumprimento de promessa. Às vezes o que está faltando aqui esta noite é você sair com a palavra de Deus da sua casa falando: eu vou receber esta promessa até o fim deste ano. Eu recebo esta promessa no nome de Jesus. É um cumprimento, irmão. Isaías está recebendo o cumprimento de uma promessa. Isaías está recebendo o ministério. Isaías está recebendo, irmão, o ministério. Olha só o que Isaías passa. A Bíblia diz, irmão, que Manassés manda matar Isaías cerrado ao meio. Mas Isaías não se dá por vencido, não. Pode me cerrar ao meio, mas eu continuo pregando o que Deus me dá. Eu continuo pregando aquilo que Deus colocou na minha vida. Pode me tirar a vida, irmão, mas eu continuo profetizando. Pode me levar para o calabouço, assim como levou o profeta Jeremias, mas eu continuo pregando que o Senhor dos Exércitos, Ele vive, Ele reina para todo sempre. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia. Vão tentar te parar, irmãos. Vão tentar parar seu ministério, vai sim. Vai tentar desanimar, vai ter dias, irmão. Você vai chegar na sua casa e vai falar: eu desisto de ser crente, eu desisto de ir à igreja. Isso vai acontecer sim, você é de carne, você é de osso. Mas receba o Espírito Santo falando no seu coração: ei, meus filhos, ei, minha filha, toma esse ânimo, toma esse soprinho de ânimo, toma aqui, ó. Toma. Aleluia. O Espírito Santo te consolando, meu crente. O Espírito Santo te consolando, minha irmã. Isso acontece. É igual quando o povo chega, irmão. O povo sai lá de dentro do Egito. Uma montanha do lado, uma montanha do outro. O povo no meio do vale, Moisés na frente. Aí chega na frente do Mar Vermelho, aonde o inimigo estava vindo correndo, falando: ó, e agora? Como é que aquele pessoal vai sair? É assim que estão falando sobre a sua vida. E agora, ó, a irmãzinha caiu lá. Eu quero ver ela levantar agora. Quero ver ele levantar agora. Quero ver. Mas o Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus que abre caminho no Mar Vermelho, aonde você não precisa sujar os seus pés com barro, porque Ele seca toda a terra para você passar. E todo o povo passou no meio do mar e recebeu o que era de Deus. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Olha só Davi
Davi falou assim: eu prefiro, Senhor, eu prefiro cair nas suas mãos do que cair na mão do homem. Sabe por quê, irmão? O homem não tem misericórdia, mas com Deus eu me rasgo, eu me prostro, eu dobro a Ele, eu falo: Senhor, eu confesso o meu pecado a Ti, Senhor. Mas o homem não tem misericórdia, não. Se ele puder te matar, ele te mata, mas Deus é o que dá vida, e vida com abundância. Glória a Deus, aleluia. Não deixa essa chama pentecostal de se apagar dentro do seu coração. Não deixa o que Deus te chamou dentro do seu coração se apagar, porque Ele vai fazer na sua vida. Glória a Deus, não deixa se apagar, não. O que é seu, o homem não pode tocar, não. O homem não tem autoridade para tocar. E ai do homem que tocar naquilo que Deus não quer que toque. Ai do homem de tocar naquilo que não pode tocar. Ai do homem de falar aquilo que não pode falar. Porque é assim, irmãos. Hoje nós estamos no tempo da graça. E as pessoas acham que no tempo da graça é mais fácil. As pessoas acham que não tem punição, não. A Bíblia diz: certamente tudo que o homem plantar, certamente tudo que ele vai colherá. Irmãos, isso é sério. Aleluia. Isso é sério. Esses dias eu falando com a minha esposa assim: eu acho que eu subi o nível. Aí minha esposa, sem entender nada: amor, eu olhei a Deus e Deus falou comigo. Esquecer de olhar para um lado, esquecer de olhar para o outro, é só olhar para Ele. Aleluia. Porque o que falta hoje em dia é isso aí. Às vezes a pessoa olha muito os nossos amigos do lado, olha muito os amigos do outro, e esquece de olhar para Cristo Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que vai nos levar para o céu. É Ele que escreveu o seu nome no livro da vida. É Ele que está te dando mansões celestiais. É Ele que quer levar você para o céu, ser arrebatado para Ele, participar da boda do Cordeiro, estar junto a Ele dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, aleluia. Que seu é seu, irmão. Que seu é seu. Glória a Jesus. Que seu é seu. Não deixe o inimigo chegar contra a sua vida e querer apagar aquilo que Deus tem na sua vida, não. O que é seu, irmão. Não deixa apagar, não. Não deixa, não. Aleluia. Ele te deu. É Ele que promete a promessa, irmão. E Ele é fiel para cumprir ela até o último dia das nossas vidas. Aleluia, Jesus. Enquanto a vida, irmãos, ainda há cumprimento da promessa. Às vezes você vai colher, irmão, daqui 10 anos, daqui 20 anos, mas você pode colher amanhã também. Você pode colher até o final do ano. Não deixe isso se apagar, não. Não deixe o que Deus te chamou se apagar, não. Não deixe o que Deus está te vocacionando te apagar, não. Não deixa isso, não. Porque Ele é fiel na sua vida. O que é seu e o homem não toca. O serafim não tocou o que era de Isaías. Serafim usou uma tenaz para pegar a brasa. Serafim usou uma tenaz. Ele falando: eu não posso tocar naquilo que não é para tocar. É seu, Isaías. Não é meu, eu não posso, é seu. É seu. Aleluia. A casa é sua, o casamento é seu, a família é sua. O lar é seu. É seu. Receba o que é de Deus. Aí a Bíblia continua, irmão, no versículo 8. Eu queria meditar um pouquinho. Depois disto isso, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Olha só a pergunta que Deus faz: a quem eu vou enviar e quem há de ir por nós? Olha só a promessa, irmãos. A promessa começa lá em Gênesis capítulo 12, onde ele fala para Abraão: Abraão, você vai ser pai de multidões. A promessa continua com Isaac. A promessa continua com Israel, que era Jacó. A promessa continua com José. A promessa continua com Moisés, Josué. A promessa continua com os juízes. A promessa continua com o sacerdote. A promessa continua com o sumo sacerdote. Aí vem Jesus, descendo da sua glória. Ele levanta os 12. Dos 12 levanta a igreja. Da igreja chegou na sua vida. E a promessa está sobre a sua vida. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Você pode falar com os seus lábios: eis-me aqui, eis-me aqui. Você pode falar com os seus lábios: envia-me, Senhor, envia-me a mim. Essa promessa está sobre a sua vida. E te pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for
for batizado e quem será salvo, e quem não crer será condenado. Essa promessa está sobre a sua vida. Vai, prega, minha irmã, vai, prega, minha irmã. Deus te chamou para essa obra, Deus te chamou para evangelizar, Deus te chamou para pregar, Deus te chamou para entrar em lares, Deus te chamou para fazer o ID. Aleluia. Quem enviarei e quem há por ir por nós. Obrigado, Jesus. Olha só, eu vejo muito isso nos dias de hoje. Olha só, Asaf no Salmo de número 73. Asaf estava basicamente passando dos seus 50 anos. Olha só o levita que tocava no altar de Deus ali, aonde a Bíblia diz que quando Asaf tocava, Deus se manifestava dentro do tabernáculo. Olha só Asaf, irmãos. E a Bíblia diz, os estudos falam que quando o levita completava 50 anos, ele era afastado do seu ministério. Só que levanta o rei, irmão, cujo número é Salomão. Salomão começa a fazer uma casa para Deus. E quando Salomão faz a casa para Deus, Salomão coloca no seu coração: opa, o meu pai Davi tinha levitas adoradores dentro dessa casa. E quando eles tocavam, a glória de Deus descia e enchia a casa. Opa, eu vou chamar a velha guarda. Às vezes você chegou aqui essa noite falando: só porque eu sou avançado de idade eu não posso mais fazer a obra. Ei, meu filho, ei, minha filha, Deus está falando: você pode fazer. Eu estou te capacitando, eu estou te enchendo. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmão, que Asaf tocou, Salomão orou, e a glória de Deus entrou na casa e encheu todo o templo. Aleluia. Não podia entrar, não podia sair. Olha só. Olha, a gente vê muito isso, irmão. Às vezes a pessoa chegou no ministério, agora é novo convertido, fica com medo de fazer a obra, mas Deus chamou ela também. Deus chamou eu, Deus chamou você, Deus chamou todos, irmãos. Aleluia. Mas santifica, exalta o nome do Senhor, vida a viva com santidade, faz igual Isaías: Senhor, eu estou em pecado, Senhor, mas purifica, tirando uma brasa viva do altar da minha vida, que eu quero ser espelho, Senhor, para essa sociedade. Aleluia. Olha a palavra de Deus: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus está contando com você, Deus está contando comigo, Deus está contando com o ministério, Deus está contando com todos que estão aqui. A quem enviarei e quem há de ir por nós?